Amichers, quantas vezes a gente já escutou alguém dizer: homem que é homem não chora, homem que é homem não sente dor, homem que é homem aguenta. Quanta bobagem, né? Mas são séculos e séculos repetindo isso até que a gente acaba acreditando. Só que o nosso corpo não entende essas frases. Pelo contrário, o corpo fala, mesmo quando a boca se cala. E muitas vezes o que ele tem para dizer é simples: eu preciso de cuidado. A campanha Novembro Azul nasceu exatamente dessa necessidade de quebrar o silêncio, de falar sobre prevenção e de lembrar que cuidar também é um ato de coragem, porque, ao contrário do que muitos pensam, masculinidade não é resistir à dor. Masculinidade é reconhecer quando é hora de cuidar de si, seja no skincare, seja na prevenção de cânceres. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitie Talks, o podcast da Clínica Amitie. O movimento Novembro Azul começou em 2003 na Austrália, quando um grupo de amigos decidiu deixar o bigode crescer durante o mês de novembro para chamar a atenção para os cuidados com a saúde masculina. Originalmente, esse movimento se chamou Movember, uma fusão das palavras mustache, bigode, e November, novembro. A ideia era simples: usar o bigode como um símbolo de conversa, de lembrança, de afeto e, principalmente, de consciência sobre o bem-estar e a saúde masculina. Inspirado no Outubro Rosa, que teve início anos antes, o Novembro Azul logo se espalhou pelo mundo, ganhando diferentes formatos e significados. No Brasil, esse movimento ganhou força a partir de 2011, sendo apoiado por instituições médicas e entidades de saúde, passando assim a simbolizar a prevenção do câncer de próstata, além de falar sobre a saúde integral do homem, física, emocional e mental. E se é para falar de saúde masculina, vamos começar lá do começo. Homens geralmente não se alimentam bem. Eles comem menos frutas, legumes e verduras e fazem maior uso de bebidas alcoólicas e fumo. Além disso, são mais sedentários e, comumente, estão com sobrepeso. Esses hábitos pouco ou nada saudáveis podem favorecer o aparecimento de doenças cardiocirculatórias, doenças metabólicas crônicas, doenças infecto-contagiosas, além de aumentar a incidência de cânceres. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens, com uma estimativa de 71.730 novos casos no triênio 2023-2025. Em 2024, o câncer de próstata matou 48 homens por dia no Brasil, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, totalizando 17.587 óbitos naquele ano. Algo que não tem justificativa, porque essa doença, em estágios iniciais, tem chance de cura que chega a 90%. O maior problema no câncer de próstata é que muitas vezes os seus sintomas demoram para aparecer e, quando aparecem, o tumor já pode estar numa fase mais avançada, o que reduz a possibilidade de sucesso do tratamento e reforça a importância do diagnóstico precoce. A incidência desse tipo de câncer aumenta acima dos 60 anos e o principal fator de risco está no histórico familiar, com acometimento de pai, irmãos ou tios. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que é exatamente a condição que eu me encontro. Meu pai morreu com um câncer de próstata, os homens da família dele tiveram, eu estou acima dos 60, só que eu vou contar para vocês, eu me cuido e muito. Outros fatores como estilo de vida com hábitos ruins, consumo excessivo de bebida alcoólica, sedentarismo, tabagismo e má alimentação, sabe? Aqueles que a gente acabou de falar que são mais comuns nos homens, também contribuem para o aumento do aparecimento de câncer. Os principais sintomas são dificuldade para urinar, com demora para começar e terminar, vontade incontrolável, mesmo quando a bexiga não está cheia, necessidade de urinar várias vezes durante o dia ou a noite, diminuição da força do jato de urina e até dor ou ardor ao urinar.
A presença de sangue na urina ou no sêmen, e em alguns casos, dor à hora de ejacular, podem ser sinais de estágios mais avançados da doença. Mas prestem atenção, amateurs! Existe uma condição benigna chamada hiperplasia benigna de próstata, ou HBP, que não tem relação com o surgimento do câncer, apesar da sintomatologia urinária ser exatamente a mesma. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, os melhores exames para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a diferenciação com o HBP são a dosagem sanguínea de um antígeno prostático específico, conhecido como PSA, e o toque retal. O ideal é que homens a partir dos 50 anos ou 45, se houver histórico familiar, procurem um urologista para avaliação. O toque retal é indolor e durante o exame o médico consegue palpar a próstata e perceber se ela tem nódulos, tecidos endurecidos ou o quanto ela está aumentada. Em alguns casos, esses exames não são capazes de confirmar sozinhos o diagnóstico. Daí a necessidade de uma biópsia e outros exames complementares. A biópsia só deve ser solicitada quando o médico não chega a uma conclusão ao analisar os exames anteriores. Ao contrário do que a maioria dos homens pensa, nem todos os casos de câncer de próstata precisam de cirurgia. A medicina tem ficado cada dia mais precisa. Assim, muitos pacientes podem se beneficiar de um tratamento complementar combinando radioterapia com imunoterapia. Uma das grandes preocupações dos homens após o diagnóstico do tumor de próstata é a disfunção erétil. Então, é bom a gente saber que a maioria dos pacientes operados tem a sua função erétil preservada, embora possa levar alguns meses para isso se recuperar. Contudo, a ejaculação, essa fica permanentemente ausente. A cirurgia robótica é um tipo de cirurgia que diminui os índices de complicações associadas à retirada radical da próstata. Estudos mostram menores taxas de incontinência urinária com recuperação mais rápida do que no procedimento convencional. As recomendações gerais para a prevenção do câncer de próstata são atividade física regular, nutrição saudável, comendo mais vegetais e menos fast food, alimentos ultraprocessados e refrigerantes, evitar tabagismo e reduzir o consumo de álcool. De novo, eu vou falar de mim. Eu estou bonitinho nessa fita. Eu faço atividade física todos os dias, eu cuido da minha dieta, não fumo e definitivamente parei de beber bebida alcoólica. Alguns estudos já apontam os benefícios do licopeno, presente, por exemplo, no tomate, na prevenção desse e de outros tipos de câncer. A gente não pode deixar de falar no controle do peso. O excesso de gordura corporal deixa o organismo em um estado de inflamação constante e afeta a produção de vários hormônios. Tudo isso aumenta o risco de células se desenvolverem desordenadamente, dando origem a diversos tumores. E falando em hormônios, os esteroides masculinos estimulam o crescimento dos tumores em geral. No entanto, especialistas apontam que até o momento não há evidência suficiente para dizer que a reposição de testosterona aumente o risco de câncer de próstata. Se a gente parar para pensar, indivíduo jovem tem câncer de próstata? Não, não tem. E o que é que eles têm sobrando? Testosterona. Quem vai desenvolver quem tem a maior chance de desenvolver esse tipo de câncer é o homem a partir dos 60 anos de idade, quando as taxas de testosterona estão diminuindo. E como a gente já falou, a única forma de garantir a cura, não só do câncer de próstata, mas de muitos outros tipos de câncer, é o diagnóstico precoce. E é aqui que o Novembro Azul faz mais sentido. Esse movimento existe para lembrar que o toque retal pode salvar vidas, literalmente. Só que, com o tempo, esse movimento foi para além da próstata e se tornou um convite para o homem se olhar por inteiro. E falando nesse olhar por inteiro, uma condição mais rara, mas também preocupante, é o câncer de pênis. Um câncer associado a má higiene local e a quadros repetidos de doenças transmissíveis sexualmente. Aliás, a infecção pelo papiloma vírus humano, também chamado de HPV, pode aumentar o risco do aparecimento desse tipo de câncer. O uso de preservativos e a vacina contra o HPV ajudam nessa prevenção.
O câncer de pênis pode surgir como uma bolha na cabeça ou no corpo peniano que vai se transformando num caroço semelhante a uma verruga que contém sangue ou que secreta um líquido mal cheiroso. A cirurgia é o tratamento mais comum, porém, essa cirurgia pode chegar à amputação parcial ou total do pênis, dependendo do grau de evolução da doença. Outras opções de tratamento incluem a radioterapia e a quimioterapia. Outro câncer masculino que merece atenção é o câncer de testículo, que corresponde a 5% do total dos cânceres em homens. Ele também é facilmente curável quando detectado precocemente e apresenta baixo índice de mortalidade. A maior incidência acontece entre homens de 15 a 50 anos. O principal fator de risco é aquele testículo que não desceu para a bolsa e fica permanentemente dentro do abdômen. O tratamento é a retirada cirúrgica do testículo. E vale lembrar que hoje em dia existem próteses de silicone para substituir esse testículo retirado que não deixam nenhum estigma estético no final. Como a gente vem falando várias vezes nesse episódio, o diagnóstico precoce possibilita a cura. Por isso é muito importante o autoexame. Amichers, a gente também precisa entender que o câncer de mama não é restrito apenas às mulheres. Homens podem desenvolver essa doença, mesmo que numa incidência muito menor que as mulheres. Os sinais clínicos, que são os mesmos do câncer de mama feminino, incluem aumento da mama com a presença de um caroço que geralmente, mas nem sempre, é indolor, retração do mamilo vermelhão, retração ou descamação da pele que fica com aquele aspecto de casca de laranja e surgimento de ínguas nas regiões axilares. Em muitos desses casos, o paciente pode ser portador de uma mutação genética hereditária, porém, fatores como aumento de hormônio feminino, alcoolismo, obesidade ou distúrbios do fígado como cirrose também contribuem para o surgimento desse câncer. E quanto mais idoso, maior a possibilidade. Vale lembrar que o aumento da mama masculina nem sempre é causado por um câncer. Existe também o crescimento benigno chamado de ginecomastia. Aliás, muito mais frequente do que o câncer maligno. Daí, a importância de se procurar um médico para fazer esse diagnóstico diferencial. Tem mais. A campanha do Novembro Azul não para por aí. Vocês se lembram que o objetivo dela é falar de saúde integral do homem? Física, emocional e mental? O Ministério da Saúde estima que homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres no Brasil. E parte dessa diferença está ligada justamente à ausência de prevenção, à negligência com a própria saúde e à resistência a buscar ajuda. Então, o homem que trabalha sem pausa, que carrega pressões, que raramente se permite adoecer, o homem que vive tentando ser o provedor, o forte, o invencível, muitas vezes esconde por trás desta armadura solidão, ansiedade, depressão. E a gente precisa lançar um olhar sobre isso. É como se o silêncio tivesse virado uma herança cultural, mas toda herança pode ser revisitada e todo ciclo pode ser quebrado. Daí a importância de se falar sobre afeto, porque o cuidado começa no olhar de quem se importa. O ideal é que o homem aprenda a ser o protagonista do seu próprio cuidado, que entenda que autoestima, bem-estar e saúde não são coisas separadas, são partes do mesmo corpo, da mesma mente, da mesma alma. E quando a gente fala de saúde masculina, é importante lembrar que homem não é uma categoria única e que o Novembro Azul também deve acolher a diversidade de corpos e identidades. Mulheres trans também podem ter câncer de próstata, isso porque, mesmo após a transição de gênero, a próstata geralmente fica mantida lá e, portanto, o risco permanece. Enquanto homens trans podem desenvolver câncer de ovário, especialmente se eles não fizeram a retirada dos ovários e do útero. Por isso, eles devem fazer acompanhamento médico regular. Atentos às orientações preventivas adaptadas à sua identidade de gênero e às suas necessidades específicas. A gente sabe que o medo existe. Medo do diagnóstico, medo do resultado, medo
de descobrir algo que não se quer ver, mas fingir que nada existe não impede que algo aconteça. O que impede é o cuidado. Afinal, prevenção é o gesto mais poderoso de amor que alguém pode ter sobre si mesmo. Cuidar-se não diminui ninguém, pelo contrário, engrandece. O homem que se cuida inspira outros homens. O homem que se previne mostra que força não é estar em resistir, mas em preservar a própria saúde. E aos poucos, essa mudança cultural vai acontecendo quando o toque deixa de ser tabu e passa a ser símbolo de consciência. Quando o exame deixa de ser feito por medo e passa a ser feito como um gesto de amor. Quando o cuidado deixa de ser vergonha e passa a ser exemplo. A saúde precisa ser para o corpo todo e para todos os corpos, com respeito, com escuta, com acolhimento. É aqui que entra um ponto essencial da filosofia Amitié. A estética e o cuidado não podem excluir, eles precisam incluir. Afinal de contas, o cuidado é o carinho mais bonito de todos. E que cada toque, seja no espelho, na pele, no coração, represente uma forma de dizer: eu escolho viver. Por isso, nesse Novembro Azul, agende sua consulta médica, fale sobre prevenção e inspire outros homens a fazer o mesmo. Um beijo para cada um e muita consciência nesse Novembro Azul. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.